Bom dia a todos. Eu vou fazer a apresentação da aula 11, né, em continuação com a nossa aula anterior, né? E na última aula, nós paramos exatamente nesse slide aqui, número de 24. Nós estávamos falando de aeração. E esse tipo de soprador, ele trabalha, né? Ele tem um problema de ruído, mas aqui, né, nesse caso, nós estamos vendo um abafador de ruído, né? Ele trabalha com abafadores de ruído, por isso que ele está numa área aberta, né? E ele estava soprando o ar nesse tubo preto aqui, que estava alimentando, então, os difusores do tanque. Esse tanque de aeração, por incrível que pareça, ele é todo fechado, né? Isso não é muito conveniente a gente fazer, depois eu vou falando ao longo da aula, mas esse cliente queria que o tanque dele fosse fechado, para evitar algum aerosol, algum odor na área dele, porque ele trabalha com carne seca na área industrial. Então, ele queria que o tanque fosse totalmente fechado e o gás de exaustão do tanque fosse lavado, né? Então, nós fizemos isso. Mas esses tanques fechados têm o inconveniente de você fazer limpeza ou alguma manutenção, porque é um ambiente confinado, né? Então, a gente pode fazer tampas removíveis, não é bom fazer concreto como foi feito aqui. Esse já é um projeto de uns 30 anos atrás, então nós não consideramos isso. Mas é um soprador antigo de uma marca chamada Omel, que eu nem sei, para falar a verdade, eu acho que nem existe, mas eles hoje em dia têm outros sopradores no mercado. Não sei nem se eles ainda existem como empresa, mas foi uma empresa tradicional por muitos anos no Brasil. E hoje em dia tem outros equipamentos italianos e estrangeiros que estão entrando no Brasil com preço bom também, que são equipamentos de boa qualidade, né? Mas esse aqui já tinha um sistema de abafador de ruído nele, tá? Então ele assoprava para os difusores de ar. Esse tanque aqui tinha uma outra característica também, que ele era um tanque triangular, né? Ele não era um tanque retangular, ou quadrado, ou circular, ele era triangular em função do terreno lá, da área que dispuseram para a gente. E no caso de trabalhar com difusores de ar, você pode trabalhar com o formato do tanque que você quiser, tá? Vamos dizer, a projeção dele plana pode ser a que você quiser, né? Não tem nenhum problema que você vai distribuir os difusores no fundo, e então vai ficar tudo igual, né? Muito semelhante. Então, nesse caso aqui não tinha nenhum problema. Aqui você já vê uma casa de sopradores em que você tem um sistema anti-ruído nas paredes, né? Então, aqui ele tinha sistema anti-ruído e internamente madeira, né? Mas ele tinha, na parede de tijolo, e entre essa madeira tinha também sistema aqui com fibra de vidro e outras coisas para atenuar ruído, né? Aqui você observa também que o equipamento também tem um abafador de ruído nele, mas é insuficiente, então por isso que tem esse resto aqui de proteção, né? A entrada e saída de ar desse tipo de sala também tem que ter um abafador de ruído. Então, nós fizemos um artifício, trabalho com artifício de trabalhar com tubos circulares, como se fosse uns, uns cilindros, né? Um tubo cortado, como se fosse uma seção de tubo cortado grande. Então, e geralmente um ventilador, um exaustor no meio, para soprar o ar e para exaurir o ar. E com isso você acaba com a onda sonora e consegue eliminar o ruído, tá? Você pode também fazer alguma curva, fazer um joelho no tubo também, e funciona melhor. Mas o próprio tubo, uma seção de tubo, já é suficiente para isso. Então, você faz uma entrada de ar e uma saída de ar, geralmente uma entrada e saída de ar maior do que a que você precisa para soprar, porque o ar que vai soprar aqui também está vindo de fora, mas tem o calor do equipamento. Então, tudo isso precisa ser compensado com essa ventilação de entrada e saída, tá? Aqui são difusores de fundo, aqui já é um tanque aberto, estão vendo a iluminação aqui do sol, né? Ele está revestido aqui com uma manta, ou você faz a aplicação de um impermeabilizante no próprio concreto, ou você faz impermeabilização de superfície, ou aplica uma manta. Geralmente a gente faz alguma coisa na superfície ou no próprio concreto. Com isso você evita, então, a permeabilidade pelo tanque, né? E mantém o tanque, então, de boa qualidade. Isso é obrigatório fazer, senão você vai
ter vazamento imediato no tanque, tá? E a outra coisa, o impermeabilizante não pode ser biodegradável, senão ele tem que ser próprio para tanque de aeração, não é para o que você usa numa cisterna de água serve para um tanque de aeração, não. Aqui os micro-organismos biodegradam as substâncias, então se você colocar um material biodegradável, ele vai ser totalmente degradado. Lembra que a cisterna, né, teoricamente, não tem micro-organismo, tem cloro, inclusive, para matar micro-organismos, para desinfectar, né? Então aqui não, aqui já a quantidade de micro-organismos é enorme, então é outro tipo de material. Aqui vocês estão vendo os difusores, né? Eles têm uma distribuição mais próxima em linha e entre linhas eles têm uma distância maior. Isso é a orientação do fabricante. Você tem que sempre pegar essa distribuição com o fabricante, né? Você vê quanto de oxigênio você precisa, aí você vai ver quanto de ar pode ter por cada difusor, qual é a distribuição dos difusores, qual vai ser o tamanho do seu tanque. Então, a primeira coisa é a necessidade de ar. Quantos quilos de oxigênio você precisa por hora, e daí você começa a fazer a distribuição. Aqui é um tanque de aeração também aberto, com difusores no fundo, não é? Aqui já não tem aquela laje de fechamento que eu tinha colocado, né? Que eu mostrei aqui para vocês, que tinha uma laje. Aqui não tem nada de laje, aqui é aberto. Eu poderia fechar isso aqui também com tampas plásticas, com tampa de fibra de vidro, ou com alguma tampa plástica leve que eu posso remover no dia da manutenção. Então, não preciso fazer um reservatório confinado, né? Posso fazer um reservatório com tampas removíveis, não é isso? Então, isso é o mais normal. Observe que com o ar difuso, aqui a distribuição está boa e a gente não está vendo nenhum aerosol, não está molhando aqui na borda, né? Depois eu vou mostrar aeradores superficiais com essa borda molhada. Então, aqui não causa aerosol, não causa suspensão de gotículas, tá? Isso é importante. Aqui você tem difusores, está vendo? Um tanque que está sendo cheio, então ainda não está cheio completamente, e com isso você tem ainda uma possibilidade, né? Isso aí nós estávamos em teste, do enchimento do tanque, para ver se esses difusores estavam bem colocados, né? E se não estavam, nenhum deles tinha arrebentado. Então, você coloca um pouco de água para começar a testar. Se tiver que dar manutenção, você esvazia, né? E aí você conserta algum que esteja ruim. Mas aqui eles, aparentemente, estão todos com aspecto bom, tá? Igualzinho eles não são, porque depende da turbulência no tanque, etc. Aí eles mudam um pouquinho e depois voltam ao normal. O problema é não ter nenhum com um turbilhão de água, né? Aí você demonstraria que ali está mal ajustado ou tem um vazamento, e então eu teria que mexer, tá? Ou às vezes até solta aquela membrana, essa membrana pode se soltar completamente, porque ela não foi bem atarrachada. Então esse enchimento aqui que a gente faz com pouca água para ver se as membranas estão todas corretas. Aqui você já tem um tanque de aeração, outro tanque de aeração também aberto, né? Em que, isso que eu falei, tá vendo? O ar não fica totalmente uniforme. Tem tanques que, pelo projeto, pela distribuição, eles são mais uniformes. Tem outros que eles mudam um pouco em função aqui de alguma má distribuição de ar, alguma coisa. Aqui vocês já estão vendo um outro tanque de aeração, também com ar difuso no fundo, né? Só que esse tanque aqui tem um formato diferente, ó. Ele vem como se fosse um tanque comprido, ó. Ele entra por aqui, verte para esse tanque, vem para cá, verte, vai sair aqui à esquerda para o decantador, tá? Então, esse tanque trabalha com decantador, então é um sistema contínuo. Tanque de aeração com decantador é um sistema contínuo. Então, o lodo é separado no decantador, né? Por sedimentação. E o líquido tratado é descartado ou reaproveitado em reuso, né? E nesse caso aqui eles fazem um reuso lá para a torre, faz uma filtração em areia. E aqui nós temos, então, os difusores de ar e tudo mais. E nós temos aqui o tanque de aeração, né? Nós temos o tanque de aeração aqui. E esse sistema é de uma indústria farmacêutica, está em Goiás, no estado de Goiás, e ele trabalha também com tratamento físico-químico. Então, aquela segunda etapa de tratamento, eles têm um tratamento físico-químico com flotação, né, para clarificar o efluente. Na parte também de antibióticos, eles têm uma inertização dos antibióticos. Toda vez que a gente trabalha em fábrica que tem antibióticos, nós inertizamos o antibiótico na saída da linha da produção, antes de misturar
com os outros efluentes. Lá em Goiás, isso é uma lei deles, é uma determinação do órgão ambiental. E depois é tudo clarificado no flotador. Depois é que entra no processo biológico. Nesse caso aqui tem decantador, um processo contínuo. Tá? Geralmente as indústrias farmacêuticas maiores, a gente trabalha com decantador. Aqui é o decantador, tá vendo? Você tem um decantador retangular, né? Em que você tem o retorno de lodo aqui, ó, que está retornando lodo. É um carrinho, né, que anda para um lado para o outro, succionando o lodo do fundo do decantador, e ele está retornando o lodo para essa canaleta aqui. Daqui ele volta para onde? Para o tanque de aeração, para esse tanque aqui. Está voltando bem aqui nesse ponto aqui. Está voltando aqui. E volta no primeiro tanque e no segundo. É o retorno de lodo isso aqui. Então, é esse lodo aqui, né, que está com a cor bem típica de lodo ativado, então um marrom chocolate, né? Isso aqui é a cor mais característica do lodo ativado. Né? Então, dessa canaleta, ele retorna para aquele tanque de aeração lá. Tá? Aqui vai ter uma bomba, porque o nível mais alto é esse tanque aqui. Esse tanque escoa para o decantador. O decantador, ele poderia também já ter um nível, porque essa canaleta aqui eu posso colocar mais alto, já que eu tenho uma bomba, né? Então, nesse caso aqui, ele vai por gravidade, mas geralmente ele cai num poço que é bombeado para lá, tá? Mas como ele veio por gravidade para cá, mas aqui tem uma bomba que faz o retorno, nós já fazemos o retorno num ponto mais alto, que cai direto no tanque. Então, já vai direto por gravidade para lá. Não tem outra bomba intermediária, não. Então, aqui é isso. É um carrinho que anda para um lado para o outro, succionando, né? Um fundo, tá? Pode ser fundo plano ou fundo inclinado, tá? Geralmente, esse caso aqui tem um fundo inclinado. Mas nós temos decantadores que têm um fundo plano. Aí fica mais barato ainda o decantador. Só para quem não conhece, esse carrinho ele tem um batente. Lá no final, ele tem um fim de curso. Ele bate lá e reverte. Aí a chave faz o motor voltar. Então, ele tem um cabo de aço aqui, tá vendo? Que é puxado por um outro motorzinho. Então, faz ele andar para um lado e para o outro. Quando ele bate no fim de curso, o motor inverte, aí ele faz ele voltar. E lá no fundo ele vai até o final. No início e no final ele succiona o lodo que está no fundo jogando para cá. Senão o lodo vai desnitrificar aqui no tanque. Tá? Então, funciona muito bem, não tem grandes problemas. É uma bomba autoescorvante e um motorzinho lá que faz o fim de curso, então tem pouca coisa aqui para dar defeito. Né? Aqui é um outro tanque de aeração, já não é de concreto. Aqui já é um aço vitrificado. Né? Essa cor externa pode ser diversas cores que você pode escolher. Agora, internamente, ele tem uma cor geralmente branca, ou pode também... É a cor que você quiser, né? Mas geralmente ele não tem nada estético por dentro. Geralmente é branco e com isso ali dentro você vai ter o lodo. Essas coisinhas brancas que vocês estão vendo aqui são parafusos que são presos. Essas placas têm todas tamanho definido. A gente, quando encomenda o tanque, a gente passa o diâmetro que a gente quer, a altura que a gente quer, e eles projetam essas placas. Eles têm um programa lá que eles já dimensionam todas as placas, todos os furinhos, e com isso a fabricação já é feita e essas placas vêm para a gente já, e a gente só monta aqui no local, pode ser em qualquer lugar do mundo. Eles colocam essa placa para você lá e você faz a montagem. Observe que você faz uma estação muito fácil, tá vendo? Tem uma base de concreto, você impermeabiliza a base de concreto e faz a montagem em cima, né? Isso aqui é tudo, tem uma cola que eles fornecem já para você vedar os parafusos, e tem uma cola que você veda por dentro e por fora, aliás, por dentro o tanque. Tá? Esse tanque ele é vedado junto ao concreto por dentro. Então, eles têm um material que eles fornecem para a gente que a gente aplica. Né? Essa montagem, ela começa em cima, essa parte aqui começa no chão, e você vai subindo tudo. Você vai fazendo o anel de cima, depois faz o anel de baixo, esse anel e esse anel por último. Então, você vai subindo ele. Né? Você faz essa montagem dessa estação aqui, ela foi feita em mais ou menos 5 dias. Então, 5 dias com 5 pessoas. Então, é muito fácil de fazer, muito rápido, né? E você faz uma obra limpa, sem forma, sem armação. Assim. Então, agora, você tem que importar isso. Isso aí equivale ao preço do concreto. Então, depende do preço do concreto no Brasil, depende da época. Então, tem época que isso aí está mais barato, tem época que está mais caro. Agora, o dólar está muito caro, né? Possivelmente isso aí ficaria mais caro no Brasil. Só que as empresas que fazem tratamento na Europa e nos Estados Unidos, eles conseguem ganhar muitas concorrências internacionais porque eles fornecem esse tipo de tanque, a obra deles fica mais barata, e como eles não têm muitos impostos lá no país deles, de origem, eles conseguem vender, né, por um preço muito bom.
nós aqui temos que comprar, pagar imposto de importação, e o dólar já está muito caro para a gente também, acaba que fica desvantajoso, né? Não se fabrica isso no Brasil, tá? Isso só se fabrica na Europa e Estados Unidos. Nem na China eu acho que eles fabricam esse material. Aqui é um aerador, tá vendo? Aqui é um tanque, uma lagoa de aeração grande, de concreto, com aerador mecânico superficial. Aqui tem um flutuante dele, e aqui tem um motor com motorredutor, e aqui é o rotor de aeração. Então, aqui é uma mistura de lodo ativado, uma indústria de refrigerante, e aqui nós temos a aeração sendo feita por essa turbulência aqui do rotor de aeração, que faz uma impulsão, né, da mistura de lodo ativado para cima para se misturar com ar. Então, ele vai misturando com ar até na parede do tanque, e os micro-organismos vão consumindo, e o líquido retorna por baixo. Ele tem um fluxo por baixo, aqui em cima ele é jogado para cima, ele vai lá no fundo, lá na parede, depois volta pelo fundo e sobe de novo. Esse que é o fluxo aqui, né? Então, é feito esse fluxo de aeração, e com isso você tem uma transferência de oxigênio para a massa líquida. Né? Para massa líquida. Esses equipamentos são mais baratos, aí tem um custo menor, tudo tem vantagem e desvantagem, né? Para esses sistemas grandes, como lagoas, que são rasas, que não são tão profundas, ele é mais adequado do que o ar difuso. Aquele ar difuso funciona melhor se o tanque for mais profundo. Quando o tanque é muito raso, é melhor trabalhar com um sistema de aeração mecânico superficial. Mas tudo depende de um monte de coisas, inclusive do clima. Aqui é um clima com a temperatura razoável. Se fosse aqui muito frio, eu estaria jogando o ar frio dentro do tanque, aí não seria bom. Seria melhor passar pelo soprador, que ele aqueceria o ar e a temperatura aqui ficaria melhor. Mas como aqui é uma temperatura do centro-oeste brasileiro, você pode trabalhar com ar ambiente, porque não é tão frio assim, né? Então não prejudica o processo biológico. Então tem questão de temperatura, tem questão de profundidade de tanque, tem um monte de coisa que você vai simular. Você calcula com um, calcula com o outro e vê o que sai mais em conta, né? Aqui nós estamos tendo uma vista aérea. Aérea não, a vista superior, né? Estava numa caixa d'água próxima, e então estava fazendo a foto de cima para baixo aí, e nós estamos vendo aí 4 aeradores. Esse tanque, na verdade, tinha 8 aeradores, né? E observa que o movimento aqui do líquido, ó, se você prestar atenção, esse movimento aqui está num sentido e esse aqui está em outro sentido. Ó. Esse sentido aqui é o mesmo desse aqui, e esse aqui é o mesmo do de cá. Então, eles se anulam, eles têm efeitos, eles têm rotação inversa, todos eles. E esse é inverso desse, que é inverso desse. No final das contas, você vê que cria uma linha aqui entre todos eles, de marola, né? Que um não afeta a aeração do outro. Se você colocar todo mundo girando no mesmo sentido, eles vão criar uma onda única e vai criar uma marola que vai ficar andando aqui dentro do tanque e vai quebrar os equipamentos todos. Então, para você evitar esse efeito de marola, esse efeito de turbulência, esse efeito que a gente chama de vórtice, ou vórtex, a gente faz uma rotação inversa, e com isso a gente anula o efeito, tá? Se você colocar também muita energia no tanque, você superdimensionar os aeradores, vai criar essa marola também. Se você colocar girando todos no mesmo sentido, vai criar marola também, como eu falei. Se o tanque fosse circular, também criaria marola. Então, no caso de ter muita energia ou do formato do tanque não ser adequado, nós teríamos que colocar um defletor, uma placa aqui na frente submersa, para evitar que a marola ficasse sendo formada. Aí você quebraria a marola com a placa, tá? Ou se eu também tivesse 3 aeradores em linha no tanque, também precisaria de um quebra-bosta, teria que ter uma placa também. Então, são coisas que a gente tem que fazer no projeto. Mas se você comprar o aerador já com a rotação, não prestar atenção, não falar para o projetista não souber disso, e o aerador vier de fábrica todo girando para o mesmo sentido, geralmente a fábrica não faria essa grosseria, mas podem fazer. Eu já vi gente falar que se você quiser comprar, ele vende. Não, se você não sabe o que está comprando, ele vende para si mesmo. Então, aí você pode comprar uma coisa errada, né? E se vier tudo girando para o mesmo lado, você vai ter problema sério. Você vai ter que colocar placa aqui dentro, fazer várias coisas para evitar o problema da marola. Porque se a marola se forma em menos de 1 minuto, começa a quebrar o equipamento muito rápido. Às vezes dá mau tempo de você desligar. Então tem que saber o que está fazendo aí. Esse aerador daqui é o mesmo aerador daqui. Só que é o seguinte, esse aqui tem um flutuante, tá vendo?
Esse aqui está preso numa plataforma e, com isso, você economiza o dinheiro dos flutuantes. Então, esse equipamento aqui, ele dobra de preço por causa do flutuante, mas ele não tem a passarela. E aí você pode colocar num tanque, no formato que tiver o tanque, você coloca lá, desde que atenda aqui as condições de geração, você pode colocar, né? É uma obra mais rápida, você vem com o equipamento pronto, monta ele aqui do lado, coloca com um guindaste aqui dentro, o líquido já está aqui dentro, uma água qualquer, você já coloca ele aqui dentro, faz as ligações elétricas, faz essa ligação aqui de cabo de aço para prender ele, para não ficar balançando muito aqui dentro, e está resolvido o problema. Então, em um dia, menos de um dia, algumas horas, você coloca ele para funcionar, né? Só com chegar e montar, colocar ele com guindaste, fazer a ligação elétrica, ligação aí de amarração, né? De cabo de aço, que ele já vai para dentro com os cabos de aço, você só amarra na borda. Então, é muito fácil de fazer também. Você tem que nivelar também esses flutuantes, né? Criar uma certa submergência que vai estar ligada com a amperagem do motor. Quanto mais você submergir, mais dificuldade você vai criar aqui para o rotor de geração, ele vai ter mais empuxo na água, e com isso você vai ter que vai consumir mais amperagem no motor. Então, você submerge proporcional à amperagem que você tem capacidade de utilizar. Não é isso? Então, a gente vai medindo a amperagem, coloca ele na água, liga, mede a amperagem, aí coloca um lastro aqui em cima, a gente amarra peso aqui qualquer, nos 3 pontas dele, nos 3 flutuantes, aí liga de novo, vê a amperagem que deu, aí vai colocando mais 1 quilo, mais outro quilo, até chegar no ponto certo. Quando ele chega no ponto certo, você abre a tampa aqui e joga areia correspondente aqui para dentro. Aqui dentro também tem materiais para evitar o afundamento, por exemplo, como isopor, coisa desse tipo, que aí evita o afundamento se furar, né? Ele tem pintura protetiva também, mas se houver um furo, ele não afunda o equipamento, então vai ter isopor aqui dentro. Isso é coisa de fabricação, né? Coisa... Cada fabricante vai dizer o que ele tem de vantagem, desvantagem e tal. Esse aqui é um outro aerador, também mecânico, de baixa rotação, tá vendo? O rotor está aqui aparecendo, ele está girando aqui na água, e aqui você está vendo só a parte superior dele, né? Tem uns hélices aqui dentro, umas pás, né? Que estão girando aqui para aerar. Aqui você observa que já molha um pouco, né? Já cria aerosol, está meio enlameado aqui, né? E esse tipo de aerador, né? Ele também esse aqui não dá para ver direito, mas vamos ver aqui, ó. Aqui você vê que está todo sujo o aerador, também tem lama para todo lado. Então, ali as paredes tem lama. Então, esse aqui causa aerosol, causa respingo, causa gotículas de água, né? Esse aqui de lodo, né? Ativado com água. Esse aqui já é um sistema em que nós temos o aerador, né? Temos o aerador e temos aqui temos aqui o tanque de aeração e ele é fixo, né? Está aqui numa plataforma, tá? Então, na hora de tirar, tem que desaparafusar e tal. É mais complicado. Esse outro que é o aerador flutuante, eu poderia ter um flutuante já pronto aqui do lado, um reserva, eu coloco aqui dentro, desligo eletricamente esse, tiro esse, e já depois que o outro já tivesse todo arrumadinho, já com eletricidade e tal, eu tiraria esse e ligaria o outro, quer dizer, em pouco tempo vai ficar parado. Então eu consigo dar uma manutenção melhor. Nesse caso aqui não. Até eu desmontar isso tudo e remontar um outro no lugar, demora. Tem uma maneira também de fazer isso mais prática. Você tem um dente aqui na estrutura de concreto, você retirar ele pela lateral, aí fica mais fácil de tirar e colocar outro. Isso a gente faz também. Esse projeto aqui não é nosso, então não tem esse recurso, mas a gente tem um dente que a gente faz aqui na estrutura, reforça a estrutura de outra maneira, faz um dente aqui na estrutura de maneira que você tira ele lateralmente. Aqui não dá para ver o dente, mas o dente está aqui, ó, porque aqui você vê que é diferente, né? Aqui é concreto corrido e aqui não é. Então ele tem um dente bem aqui, ó, aqui do lado do concreto, aqui tem um dente. E aí você retira ele pelo lado. Você solta os parafusos, tira a parte elétrica e tira ele pelo lado com um guindaste e pode colocar um novo aqui no lugar, um reformado, sei lá o que for, reserva. Aí você coloca parafuso e está funcionando. Isso a gente faz, tipo assim, 1 hora, 2 horas no máximo, já se desmonta um e monta o outro no lugar. Então é rápido também, não causa nenhum problema. Isso não se faz sempre, né? Isso você vai fazer a cada 3, 4, 5 anos. Então, geralmente 3 anos para poder pintar, 2 anos seria o ideal para pintar, mas o pessoal nem faz isso. Então,
Geralmente ele dura pelo menos uns 2 anos para você pintar ele. Tá vendo aqui o dente que eu falei com vocês? Tem um dente, ó. Então aqui é um tanque de aeração, você vê que ele suja mais, ele tem aerosóis, né? Então, esse aqui é o mesmo tipo daquele dos flutuantes que eu tinha mostrado antes para você, ó. Desse aqui, ó. Tudo da mesma família, ó. Todos eles são o mesmo tipo, tá? Mesmo tipo. É a potência que é diferente, por isso que é o formato que está diferente. Esse aqui já não é, esse aqui é de outro. Esse aqui é daquele que eu mostrei antes, que é o mesmo desse aqui. Aqui você não está vendo o rotor, aqui é só um abafador para evitar gotícula, para evitar aerosol. É um abafador de aerosol. Observe que tem 4 parafusos, você solta os parafusos, tira essa parte elétrica aqui, aí você puxa ele para o lado com um guindaste e tira daqui de dentro. Coloca um outro aqui no lugar, parafusa de novo, liga a parte elétrica e está funcionando. Então, é fácil de trabalhar. Ele só tem uma troca de óleo nessa caixa aqui, tem uma caixa de engrenagem que você troca óleo a cada 5.000 horas de funcionamento normalmente. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, dependendo do equipamento, mas aproximadamente 5.000 horas de trabalho. Nós estamos falando aí de mais ou menos uns 6 meses de trabalho, né? Cada 6 meses, mais ou menos, você troca o óleo, tá? Então é isso. Você observa que o tanque aqui é aberto, né? Porque você precisa de ar aqui. Eu já trabalhei com esse tipo de gerador com tanque semi-fechado, só com entrada de ar lateral também funciona. Aqui você tem o aerador flutuante, que nós já tínhamos mostrado. Aqui nós temos o rotor de aeração também visto de cima, você vê o funcionamento dele, como é que é o princípio, né? Ele puxa do fundo e joga para cima, e ele vai jogando, então, e a água vai pegando o ar, né? Essa água aqui cai sobre o ar entra e se dissolve nessa massa líquida, e com isso você tem aí o, o material, né, que vai, o oxigênio suficiente para o processo biológico. Então, aqui eu desliguei esse outro iPad de propósito, porque eu queria mostrar o efeito direito, né? Se ficar outro ligado, você não consegue ver esse efeito aqui. Aí eu desliguei para tirar essa foto aqui. Você vê perfeitamente aqui o funcionamento dele, tá vendo? Jogando o líquido para cima. Com isso, quando ele cai, ele está vendo aqui ele caindo, ele vai pegando o ar e vai, então, dissolvendo o ar, né? Aqui eu tenho, já não é mais o reator biológico, é um decantador, um sedimentador, né? Onde o lodo sedimenta, onde o lodo ativado sedimenta. Lembra que eu tinha mostrado um decantador retangular lá no início. Esse aqui é um desenho de um decantador circular, né? Então, ele tem aqui um decantador circular e ele vai raspando o lodo entra por aqui, por esse tubo aqui, volta, passa por baixo dessa placa, aqui é um tipo de um anel, de um cilindro, ele entra aqui, passa por baixo e vem para o fundo. O líquido tratado sai aqui por cima, pela canaleta, né? E essa aqui tem um sistema de raspagem de lodo, que vai jogando o lodo todo aqui para o fundo. O lodo que caiu aqui no fundo, ele vai puxando com essa pazinha e jogando para cá. E sai aqui pela lateral. Então, ele entra por aqui e depois sai por aqui, né? Então, essa é a maneira de trabalhar com um decantador circular para lodo ativado. Aqui tem um carrinho, né, esse carrinho que faz a raspagem, que aqui tem um motorredutor, ele tem uma velocidade periférica, ele gira aqui em cima aproximadamente a 2 a 3 rotações por hora. Eu poderia falar em metro por minuto, mas dependendo do raio do decantador, isso pode criar problema. Antigamente, até a norma mandava trabalhar em metro por minuto. Depois eles viram que tinha um erro grosseiro, que quando o decantador ficava muito pequeno, 2 metros por minuto é uma velocidade periférica muito grande. Então, o que eu sempre presto atenção é para ele dar 2 a 3 voltas por hora, seja que tamanho for, tá? Então, ele vai raspando aqui o lodo e vai jogando o lodo aqui para o centro, tá certo? E aqui tem uma raspagem na parede também. Aqui tem um ponto de apoio, aqui é uma base de concreto com um ponto de apoio, né? E aqui tem um carrinho que vai por um sistema de contato, vai girando. Aqui tem um contato aqui, ele vai girando e vai fazendo, então, o carrinho raspar o lodo aqui. Você observa que esse decantador é bem liso por dentro. Aqui tem um acabamento arredondado aqui no cantinho e tem um fundo inclinado, né? Então, ele é exatamente isso aqui, para jogar o lodo para o centro, tá?
Essa placa preta aqui é essa placa que eu tinha falado para vocês aqui, que o lodo entra e passa por baixo dela, né? Vocês estão vendo aqui? Aqui tem um tubo, dá mal para ver o tubo aqui. O tubo está aqui por trás do concreto, mas ele sobe aqui dentro e depois o lodo vem por baixo, o fluxo vem por baixo com o lodo, e o líquido tratado vai passar embaixo dessa placa defletora, está vendo aqui? E vai passar entre as duas e vai verter para a canaleta. Vai sair aqui na canaleta, através desses dentinhos que são os vertedores periféricos, né? Então, ele entra pelo centro, vai para o fundo, o líquido passa aqui embaixo e sai. E o lodo fica no fundo sendo raspado, voltando pelo centro, então. Esse removedor aqui estava em montagem, a pazinha estava sendo montada, né? Aquele lado não tinha montado ainda, só tirei essas fotos porque é até uma foto difícil de tirar, né? Você não, nem sempre você está pegando um decantador novo que está sendo montado, então é difícil. Como eu fui lá no final da montagem, eu tirei. Mas aqui tem uma placa, tá vendo? E aqui tem o defletor. Então, você tem aqui a retenção e o efluente passa para cá, né? Com isso, você tem o efluente tratado. Aqui você tem o efluente tratado aqui, né? Tem um raspador de lodo aqui, o removedor que estava sendo montado. Aqui é o carrinho que eu falei para vocês, né? O carrinho está girando aqui, tem um motorzinho que vai andando, né? Ele é energizado aqui pelo centro, tem uns contatos, igual de parquinho de diversão, aqueles equipamentos que giram, né? E pronto, ele raspa a parede, joga o lodo para o centro. Aqui vocês estão vendo o tubo de chegada, o tubo de entrada é esse aqui. Ele vem branquinho aqui, tá vendo? Sobe e aqui ele volta o lodo por baixo dessa placa. O lodo vai para o fundo e o líquido tratado sai entre essas duas placas aqui e veste para cá. Então, isso é o decantador. Aqui ainda estava com tinta, tá vendo? Eles estavam pintando, ainda estavam acabando a obra, né? Então, ele é nivelado, esse vertedor aqui periférico, essa placa aqui vertedora, ela é toda nivelada de um lado para o outro, eles nivelam com uma mangueira de nível para regular o nível antes de aparafusar, que tem uns parafusos, aí você veda também, tudo isso é feito de maneiras que você consiga nivelar tudo, né? E o fundo é inclinado, caindo naquele poço central que eu tinha falado para vocês, por onde o lodo saía. Esse poço central é esse poço aqui, né? Esse poço aqui que vocês estão vendo um pedacinho, aqui está vendo mais um pouquinho. Lá no fundo você está vendo mais, está vendo? Esse poço aqui é o poço central por onde sai o lodo. Aqui é o tubo de chegada da mistura de lodo ativado. Aqui são as placas por onde o efluente tratado sai entre elas, né? E essa placa aqui superior, interna, é para reter algum material flutuante. Aqui eles estavam confabulando aí para fazer a montagem, né? Aqui era a elevatória, está vendo a saída da tubulação aqui de... Então o lodo vai desse ponto aqui do fundo para cá. E daqui ele volta para o tanque de aeração. O tanque de aeração está nesse gramado aqui, nesse nível desse gramado aqui em cima. Esse daqui já é outra estação que está com lodo desnitrificado. O que é isso? É o lodo, aqui ficou fora, aqui depois eu vou corrigir o slide para vocês, para mandar. Então, esse lodo desnitrificado aqui é o lodo que ficou muito tempo parado no fundo do decantador. Ao invés do decantador estar com um bom retorno de lodo, o lodo ser raspado para o fundo e daqui voltar para cá, né? Ele, por alguma razão, essa bomba ficou desligada. Nesse caso aqui, estava havendo um problema na bomba aqui. Essa bomba não conseguia succionar bem o lodo ativado. Então, por isso, é que ele ficava muito tempo no decantador e estava desnitrificando. Essa situação que não foi resolvida, não. A empresa não queria mais resolver isso, e eles nos contrataram, então, para fazer um decantador novo. Aí nós fizemos algumas outras coisas novas e fizemos aquele decantador retangular que eu tinha mostrado, com aquela mistura que eu falei que tinha cor de chocolate. Então, logo no início. Então, esse decantador aqui que foi a solução para esse problema. Mas poderia desentupir o fundo. Aí, às vezes, era que também estava subdimensionado, então eles resolveram esquecer esse decantador e fazer um novo. Tá? Então, essa é uma coisa. Eu vou colocar aqui ainda agora um outro slide para a gente continuar, né? Para a gente continuar o nosso... Para a gente continuar nossa apresentação, né? A nossa apresentação aqui. Então, aqui nós temos a continuidade aqui do processo biológico. Então, aqui já é a aula 12.
Aquela aula 11, nós já tínhamos começado ela, quinta-feira, né? E agora nós estamos aqui na aula 11, tá? Na aula 12, desculpe. Nós vamos terminar, então, essa etapa de processos biológicos agora, né? No final dessa aula aqui. Tá? Aí depois já é outro, no final da aula eu falo o que é que nós vamos continuar, mas hoje nós vamos terminar de ver processos biológicos e remoção de nutrientes também, né? Porque o pessoal fala muito que o processo biológico é mais para remover matéria orgânica, e a remoção de nutrientes é no polimento. Eu prefiro trabalhar com a remoção de nutrientes junto, tudo fazendo parte do próprio processo biológico. Aqui nós temos o que nós podemos chamar de nutriente, então? O próprio carbono, né? Um nutriente essencial, nitrogênio e fósforo. Esses são essenciais para a síntese celular, para a formação de proteínas, das membranas celulares, modelo de bicamada de fosfolipídio, para a transferência de energia celular, o ATP e ADP nas células. A proporção de carbono, nitrogênio e fósforo é normalmente controlada por parâmetros sanitários, né? Utilizando-se como referência a relação de 100 de DBO, 5 de nitrogênio e 1 de fósforo. Pode ser também utilizada a DQO para fins de cálculo, devendo-se ajustar a relação anterior em função da relação DBO-DQO típica do efluente. Nós temos aqui a nitrificação, né? Então, essa que é a remoção de nitrogênio de matéria orgânica. Como é que ela ocorre? Nós temos, no caso do nitrogênio, a nitrificação, o nitrogênio de amônio com oxigênio, ele vai formar o nitrito. Você observa que tem uma formação de H+, ou seja, o pH é reduzido. Você pode dizer também que houve um consumo de alcalinidade. Se foi liberado H+, houve um consumo de alcalinidade. A alcalinidade diminui, e o pH diminui. Depois, o nitrito, formado aqui anteriormente, com outra bactéria, a primeira é a Nitrosomonas, agora a Nitrobacter, ela vai formar o nitrato, né? Quando nós queremos desnitrificar, que é o processo de eliminar o nitrato, nós vamos, então, utilizar matéria orgânica, né, com nitrato e, no caso, consumo de H+. Agora, nós não estamos gerando H+, nós vamos consumir, né? E aí nós vamos, então, produzir CO2, água e nitrogênio para a atmosfera e mais energia. É um processo que libera energia. Então, é um processo aqui espontâneo, a reação espontânea e exotérmica, né? Exotérmica. E o que acontece? Se você prestar atenção aqui, para cada nitrato, você precisa de um H+, né? E aqui, para cada nitrogênio, para cada nitrato que você formou, para cada amônio que você partiu, você gerou 2 H+. Então, você gerou 2 e consumiu 1. No final, ainda produziu, então, 1. Então, o pH cai. Então, na nitrificação e desnitrificação, você tem uma redução de pH final. Sempre o pH cai. Então, à medida que você vai nitrificando e desnitrificando, o pH do seu sistema vai caindo. Tá? Vai caindo. A remoção de matéria orgânica, quando você quer fazer em matéria orgânica, aqui você tem uma parte de matéria orgânica, né, que virou CO2. Mas aqui, quando você fala em matéria orgânica, aí você tem o oxigênio, que aí é um processo de respiração normal, né? Tem a amônia como fonte de nutriente, e tem o fosfato. Aí você vai ter novas células, porque esse nitrogênio aqui já virou proteína. O fósforo foi fazer parte do modelo de bicamada, de fosfolipídio das células, das membranas, do ATP, do ADP. Então, isso aqui é para sintetizar. No caso de síntese, você tem novas células, CO2 e água, né? Muito bem. Aí nós temos a remoção de fósforo, precipitação química, a reação química do íon fosfato para a formação de compostos insolúveis e, posteriormente, a sua precipitação é um método, né, eficaz para a remoção deste nutriente dos esgotos sanitários. Então, quando você fala em fósforo, você pode tirar fósforo aqui no processo biológico que eu mostrei, tá? Mas isso aqui tira proporcional à matéria orgânica, ou se você quiser tirar mais, você pode usar, então, o processo físico-químico. Tá? Apesar de eu estar falando aqui de processo biológico, eu estou falando isso porque isso aqui pode ser feito antes, como também nós podemos colocar o ferro e o alumínio durante o processo biológico. Existe também essa possibilidade. Então, associado ao processo biológico, nós podemos adicionar um pouco de cloreto férrico e um pouco de
cloreto de alumínio. Então, com isso, a gente precipita o fosfato dentro do lodo e retira ele junto com o lodo biológico. Então, nesse caso, é um processo que tem mais risco. Eu faço isso muito, porque não precisa aumentar a estação de tratamento, você só faz a dosagem de produto químico, mas gasta mais produto químico do que o normal, do que você faria se o efluente fosse tratado, por exemplo, na saída. Então, muita gente faz na saída, só que você tem outro ponto de aplicação, outro decantador, então é tudo mais caro, né? Você cria uma outra etapa na sua estação. Nesse caso, eu trabalho com a própria estação que já existe. Então, isso aqui existe também como precipitação química de fosfato. Existe também a precipitação química involuntária, quando você tem cálcio, tá vendo? Você não vai colocar cal no tratamento biológico. Eu conheço gente que faz isso. Aí está dando problema. E dá problema. E eu conheço outros que nunca conseguiram tratar por causa desse problema, entendeu? Eu mesmo já venci esse problema. Então, esse negócio de cálcio no tratamento biológico, ele é um veneno, porque ele reage com quem? Com o fosfato, né? Reage com fosfato. E forma essa hidroxapatita aqui em meio alcalino, tá vendo? Isso aqui precipita, é insolúvel, altamente insolúvel. Então, se tiver fósforo na presença de cálcio, ele vai perder a solubilidade e vai ficar indisponível. Indisponível. Outra forma de tratamento secundário, com operação em bateladas, é o processo denominado sequencial Betting Reactor, que desenvolve as etapas de alimentação, aeração, decantação e descarte de efluente tratado em uma mesma unidade, né? De forma automática. Então, esse aqui já não tem mais decantador, tá? Ele trabalha direto com um sistema biológico que também no mesmo tanque você aera, desliga a aeração, deixa sedimentar, e depois que deixa sedimentar, você descarta o efluente, aí você fecha o descarte e começa, então, a receber efluente de novo, a aerar, né, até que o ciclo se completa de novo, né? Então, são etapas sequenciais, tá? Em que você tem alimentação até o enchimento do tanque, mais um tempo, aeração, né? Decantação, você desliga a aeração, decanta esse sedimento, o lodo, decanta o líquido, né? E descarta o efluente tratado. Aí depois você fecha o descarte, começa a alimentar de novo com a aeração ligada, aí faz encher o tanque de novo, e depois dá um tempo para isso acontecer e desliga. Aí você pode ter um tanque de batelada, você pode ter dois, né? Geralmente a gente tem um, dois ou até três. Quando você começa a ter muito tanque, é melhor ter um sistema contínuo. Aí você vai para o sistema contínuo, né? Não fica trabalhando com batelada toda a vida. O sistema de batelada também é mais favorecido quando você tem uma concentração maior de matéria orgânica. Só a DBO e DQO são maiores, tá? Valores elevados, tá vendo? Aí você vai me perguntar, o que é valor elevado? Maior do que do esgoto, né? Existe até possibilidade de você fazer sistema por batelada para esgoto. Mas se for mais concentrado que o esgoto, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, aí está valendo você fazer a batelada. A batelada vai ficando cada vez mais conveniente, porque seu tanque de aeração vai ficando maior, e como a vazão não aumenta, aí o decantador fica proporcionalmente pequeno em relação ao tanque de aeração. Aí você pode aumentar mais um pouquinho o tanque de aeração e fazer um sistema por batelada, né? Então, a batelada ela é interessante também quando você tem elevados valores de DBO e DQO. Então, aí começa a valer mais a pena, né? Esse tipo de coisa poderia ser, por exemplo, objeto de um mestrado, né? Você fazer o dimensionamento, qual é o dimensionamento ideal para você ter um sistema por batelada, um sistema contínuo. Eu, pelo menos, não conheço nada que alguém tenha feito. Pode ser que alguém já tenha feito isso, mas eu não conheço. Aqui tem um sistema por batelada, tá vendo? Você tem aquele desligado, né? Você desligou aqui o sistema de aeração, o lodo está no fundo. Aqui você cria uma altura de segurança, porque sempre pode arrastar lodo quando você abrir aqui, ó. E aqui a válvula está aberta, descartando o efluente tratado, que é a parte que está aqui em cima. Então, esse volume é o que você vai estar alimentando toda hora. E você vai descartar sempre esse volume correspondente até a válvula. Tudo que tiver acima dessa válvula, você vai descartar. Pode ser que varie um pouquinho, para mais ou para menos, mas você descarta tudo que está aqui em cima. O lodo vai estar aqui embaixo, e aqui tem uma zona meio um pouco turva, aqui é uma zona de segurança. Só que o que acontece? Quanto mais você trata, mais esse lodo aqui cresce. Esse lodo a concentração vai aumentando. Se você não descartar lodo, um belo dia você vai ter lodo saindo por ali.
Então, quando você vai monitorando, quando você vê que esse lodo aqui está subindo, você faz o quê? Descarrega o lodo para o leito de secagem. Tá? Então, aqui você já tem uma foto de um sistema desse funcionando. Para esgoto. Isso é esgoto de funcionário de uma indústria, que não, então não tem decantador. Aí são 2 tanques para funcionar por batelada. Né? É uma fábrica que tem 1.000 funcionários. Então, o esgoto de funcionário geralmente é mais concentrado que o esgoto de uma cidade, porque aqui não tem lavanderia, né? Nem todo mundo toma banho no trabalho, quando sai, então acaba que o esgoto é mais concentrado. Geralmente é restaurante e sanitário, que são partes concentradas do esgoto. Então, como esse esgoto é mais concentrado, o sistema de batelada funciona bem. Aqui é aquela válvula que eu tinha mostrado para vocês, ó. A válvula de saída de descarte de efluente tratado. Então, o efluente tratado está nessa parte de cima aqui. Né? Ele fica aerando, fica com aquela cara de lodo ativado, aí você desliga a aeração desse tanque, o lodo sedimenta, daqui para cima fica efluente tratado, para você descartar com uma válvula temporizada, ela vai ser aberta à distância, né? Não precisa ninguém aqui mexer na válvula. E aí você vai, vai abrir essa válvula automaticamente, ele vai começar a descartar o efluente tratado. E o lodo, à medida que o lodo vai subindo, aqui dentro, você descarta por aqui. Ó. Por aqui você descarta o lodo para onde? Para o leito de secagem. Aqui está o leito de secagem. Você descarta para cá, e aqui o lodo vai ficar aqui dentro, o líquido vai drenar e vai voltar depois pela elevatória para a própria estação. Tá? Então, isso é um sistema por batelada, com tanques de fibra de vidro reforçados, né? E com isso nós temos aí uma resistência mecânica muito boa, sem nenhum problema. Aqui é um outro sistema por batelada, com um tanque inclinado, tá vendo? Com a parede inclinada. Aqui é com ar difuso também, aquele outro anterior também é ar difuso, então você tem os difusores de ar aqui dentro. Esse tanque varia de nível, tá vendo a marca aqui? Você desliga, sedimenta o lodo, e o lodo, então, se começar a crescer muito, ele também é descartado, mas a parte de cima, que é o efluente tratado, é transferido, esse efluente aqui é transferido para um tanque que tem um filtro de areia e uma membrana de nanofiltração. Agora, lá já tem uma membrana de osmose, então, esse efluente aqui sai muito claro depois, né? Então, aqui é só o efluente sedimentado. Então, tem também por batelada. Então, pode ter batelada com ar difuso, pode ter batelada com aerador mecânico superficial, pode ser em tanque de concreto, pode ser em tanque de fibra, pode ser de várias maneiras. Aqui, outro tipo de reator seria os reatores com membranas submersas, são os mais modernos, né? A última, vamos dizer, geração de reatores biológicos. Né? Então, você trabalha com membranas submersas ou externas. Essas membranas, elas têm uma capacidade de reter os sólidos biológicos, os flocos biológicos, né? Totalmente. E elas retêm até vírus, bactérias também, né? No caso da ultrafiltração. Tem a micro também, que já deixa passar vírus e algumas bactérias, mas ela tem um efluente também muito límpido. Então, esse reator ele tem a capacidade de reter lodo mais facilmente, né? Então, mesmo que a floculação biológica não estiver boa, ele vai funcionar bem. Tá? É importante que até que a floculação biológica esteja boa, mas se não tiver também, ele funciona. Então, ele retém mais material, né? Logicamente, não deve entrar gordura no tanque, o fabricante diz que pode, mas ele deve evitar, porque isso faz mal ao processo biológico, dureza, aquele cálcio precipita fósforo, ele diz que pode entrar, mas precipita o fósforo, então o processo biológico não vai funcionar bem. Então, tem uma coisa que a membrana tolera, mas o processo biológico não tolera. Né? Então, a gente não deve deixar entrar determinadas coisas aí dentro. E elas são disponíveis através na forma de placas planas ou fibras ocas, tá? Então, ou tubos ocos. Então, tem maneiras de a gente trabalhar com essas membranas submersas, né? Os filtros dos reatores com membranas podem alimentar o sistema de membrana de osmose reversa. Então, os efluentes. Esse efluente que sai daqui dessa membrana, ele pode passar na osmose reversa. Tem lá só um pré-filtro de segurança e osmose. Então, sai da membrana de ultra e já vai para a osmose. Tá? Depois, na próxima aula, eu vou mostrar isso para vocês. Né? Na aula de quinta-feira, nós veremos isso. Aqui você está vendo membranas de fibra oca. Observa que elas estão
presa como nos copos, aqui num chumaço, né? Tem um chumaço de membranas, está vendo que elas vêm até em cima. Então, elas ficam molengas, meio soltas aqui dentro, o ar entra por baixo, mexe nelas, e elas têm a ponta fechada. Cada ponta dessa é fechada. E o líquido tratado, então, vai para dentro delas. Ele é succionado para dentro delas, e o ar passa por fora. O ar passa por fora. Então, o ar sempre passa por... Aqui é a membrana plana, tá vendo? Aqui o ar passa por fora e o líquido sai por dentro. Então, o líquido é azulzinho, passa para dentro. E o lodo, que é o marronzinho, ajuda, junto com o ar, a limpar a membrana por fora. Tá? Então, o líquido tratado sai por dentro da membrana, aqui também sai por dentro. Porque são fabricantes diferentes. Aqui é a Core Membrana, uma firma alemã, KOCH, né? Chamam de Core Membrana, a gente fala Koch, mas é Core Membrana. E essas aqui são membranas japonesas, coreanas, mas os japoneses que têm essa tecnologia, são os detentores da tecnologia, os outros foram fazendo semelhante, copiando, hoje o chinês também faz e tudo mais. Mas você tem vários modelos, vários tipos de placa e tal, né? Então, aqui no caso, o líquido tratado sai por dentro através de um pequeno vácuo. Pode ser até pressão líquida mesmo externa, né? Essa perda de carga aqui é muito pequena, mas tem que ter ar para fazer a limpeza. Aqui você está vendo essa membrana plana. Está vendo? Isso é uma foto que eu tirei na montagem. Então, aqui são placas, uma do lado da outra. Né? O ar passa entre as placas para empurrar o lodo, friccionar o lodo. O ar, o líquido que está tratado aqui dentro, vai sair por essas mangueirinhas aqui, ó, e vai se misturar, então se juntar nesse tubo, que vai sair lá por um tubo lá na frente. Né? Então, eu estou sem a imagem o tempo todo falando com vocês aqui. Desculpe-me. Aqui você tem, então, o líquido, né? Você tem o líquido aqui passando, saindo aqui, e no final das contas, você vai ter o efluente tratado. Esse efluente pode ir para a membrana de osmose, pode ser o descarte, né? Pode ser seu descarte, pode ser seu reuso. Aqui nós estamos com um efluente de membrana, sistema de tratamento biológico de alta qualidade. Né? Então, aqui é um tanque de fibra também, que você coloca esses suportes aqui dentro. Essa parte que vem praticamente pronta, né? Ela é uma estrutura metálica, em que você coloca essas membranas e parafusa tudo e tal. Isso já tem tudo próprio de fábrica, né? Quando estraga a membrana, você pode comprar uma outra membrana e colocar aqui dentro. Aqui é o tanque já cheio, tá vendo? Esse mesmo tanque aqui, agora ele está cheio, ó. Como é que ele já ficou com a aeração muito mais turbulenta que aquelas fotos do tanque de aeração que eu tinha mostrado a vocês. Então, aqui, na verdade, o sistema de membrana, na área do tanque de aeração, ele gasta o dobro da energia, tá? Do que o outro tanque convencional. Então, ele gasta mais energia que o tanque convencional. Só que você economiza decantador, economiza elevatória, economiza algumas coisas, né? E tem um efluente de melhor qualidade. E como também o sistema tem mais lodo, trabalha com lodo, o dobro da concentração, pelo menos, você tem um tanque de aeração que é a metade em termos de área. Né? Então, você tem uma área muito menor. E esse é o efluente exatamente desse tanque aqui, ó. Aqui é o efluente tratado. Essas bolinhas de ar, porque, ele, como eu falei para vocês, ele tem um vácuo, um pequeno vácuo, né? Então, quando ele encontra aqui a pressão atmosférica, ele absorve ar e fica essa espuma toda aqui que você está vendo, mas na verdade não é detergente. Né? Essa espuma desaparece quase que imediatamente. Está vendo aqui que tem um líquido clarinho aqui, ó. Esse líquido é muito clarinho, está vendo? Está transparente aqui, ó. É o líquido do efluente tratado lá. Tá? Eu vou depois, mais para frente, eu mostro oportunamente outra foto dessa estação. Esse é um laticínio. Tá? Nós temos também indústria de refrigerante, em esgoto sanitário, isso funciona muito bem em diversos processos. Né? Aqui nós temos também um sistema com Moving Bed Biofilm Reactor, que é o MBBR. É um sistema de suporte, que você quer que tenha mais biomassa também. Da mesma forma que nós temos mais biomassa no reator com membrana, nós podemos também tentar ter mais biomassa com esse sistema aqui de suporte, de superfície. Né? Então, aqui são suportes, tá vendo? Isso aqui eu fiz em laboratório, para tirar até as fotos para vocês. Não era um reator em funcionamento, não.
eu fiz um sisteminha que juntava lodo aqui para eu ter lodo forte suficiente para vocês. Você observa que aqui eu consegui ter muito lodo nos suportes, mas isso não é comum. Se eu aerar muito, se eu tenho muito lodo, eu tenho que aerar. Se eu aerar muito, eu tiro o lodo aqui de dentro. Então, eu aerava meio de lado para fazer um tipo de uma corrente de convecção, que basicamente é o que você teria que fazer também num tanque de aeração com isso. Observa aqui também que o lodo se junta mais em um, menos no outro, de acordo com a corrente de ar que eu estou passando. E aqui tem bastante lodo nesse reator, mas foi um sistema que eu fiz para tentar ter muito lodo mesmo. Então, essa é a coisa. Mas você vê que o lodo não necessariamente gruda nele, né? Eu tentei lixar, tentei fazer várias coisas, até gruda aqui um pouco aqui fora, está sujo aqui, né? Mas aí não é muito comum de acontecer, não é tão fácil, não. Eu tentei lixar, criar superfície áspera, mas nada disso ajuda muito. Bom, o que eu tinha aqui para hoje, para a gente conversar, senão fica muito material, né? Seriam essas duas, terminar aquela outra aula e mais essa aula para encerrar o processo biológico. Na próxima aula, nós vamos, então, já falar do tratamento, da quarta etapa de tratamento, que é a clarificação do efluente. Então, você tem o polimento do efluente, né? Você tem a utilização de filtro de areia, filtração em membranas, né? O reuso, o aproveitamento de água para reuso. Então, a próxima aula vai ser isso, né? Então, eu vou enviar também para vocês um questionário dessa parte de água, para vocês irem preparando, senão vai ficar muito em cima, né? Vou mandar um questionário da parte de água, não está aqui num dos slides da aula, mas eu vou mandar para vocês juntos, tá? Anexar aí para vocês terem isso tudo junto. Então, estou mandando esse link para vocês e estaria disponível aí também ao longo da aula, né? Vocês podem fazer contato comigo, tá? Obrigado.